Então, a gente vai começar de novo aí a revisão, vamos dar continuidade. Nós vimos no primeiro tempo o período do primeiro reinado, e agora nós vamos ver o período regencial e o segundo reinado. Aí eu vou fazer naquele mesmo esquema, tá? Vou passar um videozinho, né, que vai ser aí um resumo sobre o assunto. Então, vocês vão ver um videozinho do período regencial, um videozinho, inclusive, que vocês já assistiram, né, para relembrar aí os pontos desse período, e depois eu vou vir falando a respeito desse período também, para relembrar. E vou fazer a mesma coisa com o segundo reinado. Nós vamos ver um videozinho, relembrando os pontos do segundo reinado, e eu venho novamente aí com a explicação, tirando dúvidas sobre o segundo reinado, tá? Então, ó, vamos começar pelo período regencial. Já vimos o primeiro reinado, agora ficou faltando o período regencial, tá? Então, vamos lá, ó. Ficou faltando não, né? Na sequência é o período regencial. Esse videozinho, deixa eu botar ele no início, perdão. Esse videozinho, vocês já até assistiram, eu já passei para vocês quando eu expliquei sobre aí o período do período regencial, tá? Quando nós falamos sobre isso, eu utilizei esse vídeo. Então, eu vou passá-lo para vocês novamente, para vocês poderem rever e aí fixar o assunto e relembrar, tá? Então, vou dar início, hein? Em Brasil Império. Independência ou morte! E foi aí que começou o primeiro reinado. O primeiro reinado foi... Aqui, ele está relembrando pontos do primeiro reinado, tá bom? Considerado de caráter absolutista, ou seja, um poder absoluto nas mãos do imperador. Com seu exército destruído e sem ter apoio do povo, que já estava cansado de suas regras, Pedrinho resolve abandonar seu trono e voltar a Portugal. Mas depois do primeiro reinado, vem o segundo reinado? Não. Na verdade, tem uma grande treta. Dom Pedro II era menor de idade e não poderia assumir o trono. E além disso, não havia nenhum outro parente próximo de Dom Pedro I que pudesse governar. Mas então, quem irá substituí-lo? Segundo a Constituição, seria uma regência trina. É o quê? Calma. Isso significa que deveriam ser eleitos, numa assembleia, 3 pessoas para governar o país. Mas aí veio outra treta. A assembleia estava em recesso. Então os poucos parlamentares que estavam presentes tiveram que se virar nos 30 para eleger temporariamente esses 3 carinhas. Foi a regência trina provisória. E por causa de todas essas tretas, o período regencial é considerado um dos períodos de maior instabilidade, ou seja, confusão política. Mas e aí, rolou a regência? Sim. A regência trina provisória foi formada por Carneiro de Campos, Campos Vergueiro e Francisco de Lima e Silva. Mas eles ficaram por pouco tempo, pois logo que possível foi eleita uma reunião com toda a Assembleia para eleger a regência trina permanente, em que se elegeram Braulio Muniz, Carvalho Costa e o único reeleito, Francisco de Lima e Silva. Mas lembra que eu falei que esse foi um dos períodos mais bagunçados do Brasil? Então, por causa da bagunça, o povo começou a ficar doidão e a se revoltar contra o governo. Mas até que algumas ideias dos revoltosos eram legais e foram importantes para a formação da democracia que temos hoje. Então, bora dar uma olhada no que esses carinhas pediram? A revolta da cabanagem ocorreu na antiga província do Grão-Pará, região em que havia fome, pobreza e desemprego. Dessa forma, índios, mestiços e escravos se revoltaram por melhores condições de vida. Os revoltosos chegaram a assassinar o presidente da província do Grão-Pará e instituir um novo presidente. Mas o governo não gostou nada disso, e logo as tropas oficiais acabaram com a revolta. A revolta da Balaiada ocorreu no Maranhão, na tentativa de acabar com a crise econômica e com a desigualdade no estado. Os revoltosos chegaram a tomar a vila de Caxias, na região, mas como sempre, as forças do governo contiveram essa revolta. A revolta dos malês ocorreu em Salvador, na Bahia, onde grande parte da população eram escravos e fugitivos. Esses eram, em sua maioria, islâmicos. E, dentre outros motivos, porque não podiam seguir sua religião, eles se uniram para tentar derrubar o governo da região e criar uma república islâmica. Os revoltosos haviam preparado tudinho para a revolta. Eles iriam criar um caos na cidade. Mas na noite anterior à bagunça, eles foram denunciados ao governo, que rapidamente impediu essa revolução. A Revolução Farroupilha ocorreu no Rio Grande do Sul, onde a elite agrária, ou seja,
Os grandes produtores rurais se descontentaram com os altos impostos que eram cobrados sobre seus produtos e pediam a sua diminuição. E esses foram longe. Tomaram Porto Alegre e Santa Catarina, proclamando as repúblicas de Piratini e Juliana. Para conter essa revolta, as forças oficiais tiveram que abaixar os impostos. A revolta da Sabinada ocorreu na Bahia. Os revoltosos eram militares e pessoas da classe média. Eles pediam mais autonomia política na província, pois não se contentavam com o governo regencial. Os revoltosos foram às ruas e tomaram o poder, instituindo a República Baiense. Mas as forças oficiais também acabaram com a revolta, deixando mais de 1.000 pessoas mortas. Devido às instabilidades do governo, a regência trina permanente foi substituída por uma regência una, onde foi eleito o padre Diogo Feijó. Na tentativa de apaziguar as revoltas, ele toma um perfil mais liberal, ou seja, dando mais autonomia e liberdade para o povo. Mas ele não consegue conter todas as revoltas e, devido à pressão, renuncia, o que dá início à regência una de Araújo Lima, que adotou um perfil conservador, com algumas medidas opostas às de Feijó, que era liberal. Insatisfeitos, os liberais se unem ao povo para dar fim ao período regencial, através do golpe da maioridade, que consistiu em reconhecer Dom Pedro II como maior de idade aos 14 anos, o que dá início ao segundo reinado e ao próximo episódio. Bem, crianças, aí vimos, né, o período regencial. Eu encerrei aqui porque agora ele vai falar sobre o segundo reinado, que nós iremos ver já já, tá? E aí, para a gente poder relembrar o que foi dito nesse resumão, né, desse vídeo, vou apresentar para vocês aqui o mapa mental do período regencial e vou fazer essa lembrança do que foi falado aí, tá bom? Então, olha só. Período regencial foi um período de grande instabilidade, né? Foi um período também que nós tivemos muitas revoltas. O que foi o período regencial? Foi o período em que o Brasil foi governado por regentes, até que Dom Pedro II, ou Dom Pedro de Alcântara, né, completasse aí a maioridade para assumir o poder, tá? O período regencial, ele teve aí 4 períodos. A regência trina provisória, a regência trina permanente, a regência una de Diogo Feijó, ou Padre Feijó, e a regência una de Araújo Lima. Nesse período também nós tivemos 3 grupos políticos, os liberais moderados, que queriam aproximar ao governo a uma estrutura federalista, né? Eles queriam uma relativa autonomia para as províncias, os restauradores, que desejavam o retorno de Dom Pedro I, tá? E os restauradores eram o antigo Partido Português, e os liberais exaltados, que queriam maior redução do poder central e queriam também uma mudança do regime político, queriam que ele fosse democrático e liberal, tá? Nesse período, nesse momento do período regencial, foi criado a Guarda Nacional, que serviu aí como um instrumento contra movimentos políticos e sociais, tá? Essa Guarda Nacional, ela também fazia fiscalização e a proteção do território. Os grandes fazendeiros, ricos, né, eles aí recebiam o título de coronel e faziam aí o controle, né, da Guarda Nacional. No período também, nesse momento do período regencial, foi instituído o ato adicional. E o ato adicional, ele fez uma mudança, tá? A regência trina deixava de ser, né, um governo de 3 pessoas e passava aí para a regência una, a regência de uma única pessoa. E o primeiro regente uno foi o Diogo Feijó, o Padre Feijó. Ele era autoritário, teve nesse seu governo, foi um período de grande disputa entre os progressistas e regressistas, que foram os partidos políticos que surgiram aí, né, da junção desses 3 grupos políticos, que, afinal de contas, Dom Pedro I faleceu, então não se tinha mais por que ter os restauradores, né? Então, eis que surge progressista e regressista. E o Padre Feijó teve muita perda de apoio, o que levou ele a renunciar, e quem ocupou seu espaço aí, seu lugar, foi o Araújo Lima, tá? O Araújo Lima, ele era conservador, né? Nesse momento que ele assume a cadeira de regente uno, é um período de muitas revoltas no território brasileiro.
Então, Araújo Lima, ele tenta dar mais autonomia para as províncias, poder tentar acalmar o povo, tá? Quais são as revoltas que estão aí acontecendo, né? Revolta dos Malês, que era uma revolta aí escrava, né, de escravos. A revolta aí da cabanagem, ó, a revolta dos Malês aconteceu na Bahia, tá? A cabanagem ocorreu no Pará e foi uma revolta de negros, índios e mestiços que queriam aí acabar com a escravidão, que queria distribuir terras, que não estavam contentes com o autoritarismo, tá? Nesse período regencial. Depois vocês estão vendo aí a Sabinada, que ocorreu também na Bahia, né, que foi uma revolta da camada média, do exército, dos fazendeiros e dos escravos. Eles também não estavam contentes com a centralização do poder do governo regencial. Depois nós tivemos aí a balaiada, que aconteceu no Maranhão, que também reivindicava melhores condições de vida, não estavam satisfeitos aí com a miséria. Quem fez parte foram os pobres, os vaqueiros, sertanejos, escravos negros. E nós tivemos, que eu deixei aqui por último, mas não foi aí no caso a última, mas foi a maior, né, de todas, que teve uma maior duração, que foi a Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, que aconteceu no Rio Grande do Sul, por conta aí do descontentamento do alto preço da charque brasileira, né? O imposto era menor para a charque, para a carne de sol de fora, e a nossa tinha um preço absurdo, o que deixou descontente, né, os grandes fazendeiros do Rio Grande do Sul. E essa revolta, como eu falei, foi a revolta mais longa e a única aí que teve algo positivo, né, no seu movimento, que não foi aí derrubada plenamente pelo governo. Ela teve que ter aí alguns desejos atendidos, tá? Bem, após o período regencial, né, após o período regencial, não, perdão, teve uma atitude, um acontecimento que deu fim no período regencial, que foi o golpe da maioridade. O que vem a ser o golpe da maioridade? Foi a tomada de poder por Dom Pedro II antes de que ele completasse a maioridade, tá? Então, Dom Pedro II, ele assume aí o trono, né, com apenas 14 anos e meio, né? E por que isso foi feito, né? Por que um rapaz, porque um tão jovem assumiu o poder? Por conta desse imenso número de revoltas, né? O Partido Liberal, ele entendeu que para tentar amenizar, para tentar acalmar o povo, era necessário centralizar o poder. Era necessário se colocar Dom Pedro II no trono, tá? Porque essa atitude acalmaria a população e acabava com as revoltas, além de centralizar o poder na mão do imperador, tá? E isso foi feito. Golpe da maioridade, por quê? Porque Dom Pedro II, no caso aí o Dom Pedro de Alcântara, tá? Ele já recebe o título aí de segundo pelo falecimento do seu pai, Dom Pedro I. Então, Dom Pedro II assume o governo, assume o trono antes da idade estabelecida por lei. Ele assume com 14 anos e meio aí, tá bom? Agora, eu vou botar aqui para vocês um videozinho de resumão. Oi, Matheus. Matheus, a gente vai revisar agora o segundo reinado, tá? Vou botar o videozinho de resumão, com uns pontos importantes referentes ao segundo reinado. Esse videozinho, eu não estou repetindo o que eu passei para vocês, eu estou passando outro diferente, parecido com esse do período regencial, tá? Com uma linguagem mais leve, mais descontraída, tá bom assim? Então, prestem atenção, fiquem atentos a todas as informações aí. Repetinho. Então, vamos lá. Durante o segundo reinado, dois partidos políticos foram protagonistas. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, que ele já caminhou um pouquinho à frente demais. O segundo reinado tem início com o golpe da maioridade em 1840. Esse período foi marcado por uma relativa estabilidade política e econômica. Durante o segundo reinado, dois partidos políticos foram protagonistas. Os conservadores, que defendiam o governo imperial forte e centralizado, e os liberais, que defendiam a descentralização política e uma certa autonomia para as províncias. Dom Pedro II, para atender os interesses de ambos, alternava o poder entre cada um. Em 1847, Dom Pedro II, baseando-se no parlamentarismo britânico, criou o cargo de presidente do Conselho de Ministros, que equivalia ao de um primeiro-ministro.
o parlamento apresentava 3 nomes para o imperador, e este escolhia quem seria, entre os 3, o primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro formava seu gabinete ministerial, e cabia ao parlamento aprovar ou não. Porém, Dom Pedro II, através do poder moderador, também podia aprovar ou não esse gabinete ministerial, ou até dissolver o parlamento, o que fazia com que Dom Pedro II é quem de fato aprovasse o gabinete. No parlamentarismo inglês, o parlamento escolhe um primeiro-ministro e este forma seu gabinete ministerial, e cabe ao parlamento aprovar ou não. Logo, comparando o formato do parlamentarismo no Brasil com o inglês, vemos uma diferença. No inglês, o rei reina, mas não governa. Já no Brasil, o imperador é decisivo. Em 1844, foi implementada a tarifa Alves Branco. Antes dessa tarifa, quaisquer produtos importados eram taxados em 15% de impostos. Com a tarifa Alves Branco, passou para 30% para produtos que não tivessem similar no Brasil, e 60% para produtos que tivessem similar no Brasil. Com essa tarifa, o governo visava aumentar a arrecadação de impostos, porém, também acabou estimulando o crescimento industrial brasileiro. Em 1845, a Inglaterra aprovou a Lei Bill Aberdeen. Essa lei dava o direito da Inglaterra confiscar navios negreiros, ou seja, navios fazendo tráfico de negros para qualquer lugar. Em consequência desta lei, no Brasil foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro no Brasil, isso em 1850. Em 1850, foi instituída a Lei de Terras. Quem tivesse adquirido terras pelo sistema de sesmarias ou ocupado livremente, teria que registrar essas terras. As terras não registradas, chamadas de terras devolutas, passavam a pertencer ao Estado. Quem quisesse adquirir terras para produzir, teria que comprá-las do governo. Portanto, essa lei acabou tornando a terra uma mercadoria, podendo assim somente os mais ricos comprarem. No segundo reinado, a economia girou em torno do café, sendo o principal produto de exportação e consumo interno, rendendo ao Brasil uma balança comercial favorável, uma economia estável. O plantio de café teve destaque no oeste paulista e na região do Vale do Paraíba, que abrange os atuais estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Após a Lei Eusébio de Queiroz, tornou-se mais caro possuir um escravo, então os produtores de café passaram a empregar a mão de obra livre e assalariada em suas lavouras. Essa mão de obra era composta basicamente de imigrantes italianos e alemães, que saíram dos seus países devido às guerras de unificação. O governo custeava a viagem desses imigrantes para o Brasil através do dinheiro que recebia da Lei de Terras. Algumas revoltas ocorreram durante o segundo reinado. Algumas delas iniciaram ainda no período regencial, como a Balaiada e a Revolução Farroupilha. Já a principal revolta surgida no segundo reinado foi a Revolução Praieira. A Revolução Praieira aconteceu em Pernambuco e teve forte influência da Primavera dos Povos, que eram movimentos liberais que ocorriam na Europa, no ano de 1848. As principais reivindicações dos revoltosos eram fim do poder moderador, voto livre universal, maior liberdade de imprensa e fim do domínio português no comércio. A revolta ganhou esse nome devido ao fato de que o principal meio de comunicação dos liberais era o jornal Diário Novo, que ficava localizado na Rua da Praia. Essa revolta também contou com as classes mais pobres da sociedade. Teve seu início em 1848 e acabou em 1849. Em 1864, uma grande guerra eclodiu na América do Sul. O ditador Solano Lopes, presidente do Paraguai, visava aumentar a extensão territorial do seu país, para obter uma saída para o Oceano Atlântico. O início do conflito foi quando o governo paraguaio aprisionou um navio brasileiro e em seguida invadiu o sul do Mato Grosso. O Paraguai também pretendia anexar territórios do Uruguai e da Argentina. Assim, Brasil, Argentina e Uruguai formaram a Tríplice Aliança, com o objetivo de combater o Paraguai. A guerra acabou em 1870, com a morte de Solano Lopes, saindo vencedor da Tríplice Aliança. A escravidão no segundo reinado teve seu fim gradativamente, devido às elites rurais que tentavam adiar ao máximo a abolição, e o governo que temia mais rebeliões pelo país, caso houvesse uma ruptura imediata com a escravidão. As leis que foram acabando com a escravidão começaram com a Lei Eusébio de Queiroz, e em sequência surgiram outras. Lei do Ventre Livre. Todos os filhos de escravos nascidos a partir dessa lei foram considerados livres. Lei dos Sexagenários. Todos os escravos com 60 anos ou mais ganharam liberdade.
Essa lei foi bastante criticada, já que poucos escravos conseguiam atingir essa idade. Lei Áurea decretou o fim da escravidão no Brasil. Mesmo que essa lei tenha abolido a escravidão, ela não tratou de inserir os ex-escravos na sociedade. A queda do Império ocorreu devido à perca do apoio de alguns setores da sociedade, sendo eles Igreja Católica. Nenhuma ordem do Papa vigorava no Brasil antes de ser aprovada pelo imperador. Então, em 1872, 2 bispos brasileiros, seguindo ordens do Papa Pio IX, puniram religiosos ligados à maçonaria. Dom Pedro II, atendendo ao pedido de grupos maçônicos, solicitou aos bispos que suspendessem as punições. Como eles se recusaram a obedecer ao imperador, foram condenados a 4 anos de prisão. A punição gerou grande revolta entre os católicos. Para superar a crise, os bispos receberam o perdão imperial em 1875 e foram libertados, mas o episódio abalou as relações entre a igreja e o imperador. Militares. Após a Guerra do Paraguai, os militares perceberam a sua importância para o país, porém não eram reconhecidos pelo governo, devido aos baixos salários e ao descaso para com eles. Uma atitude que deixou os oficiais do exército bastante Desculpa, crianças. Eu varrei aqui. Descontentes foi que eles não podiam se manifestar na imprensa sem uma prévia autorização do ministro de guerra. Elite. Os grandes proprietários de terra foram retirando gradativamente o apoio ao império à medida que leis abolicionistas iam sendo criadas, já que os escravos eram a sua principal mão de obra. Além desses fatores, também é possível dizer que os excessivos gastos com a Guerra do Paraguai e as mortes ocasionadas por ela tenham enfraquecido o Império. Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Aristides Lobo foram alguns dos principais divulgadores dos ideais republicanos naquela época. Eles conseguiram convencer um militar de alta patente, no caso o Marechal Deodoro da Fonseca, a liderar a proclamação da República. Foi então que, em 15 de novembro de 1889, mesmo sem o apoio popular, o Marechal Deodoro proclama a República, através de um golpe militar. Bem, crianças, então a gente acabou de ver aí uma revisão, né, uma fixação do segundo reinado, mostrou aí todos os pontos que a gente já veio falando aí no decorrer das nossas aulas sobre esse assunto, né? Vocês viram lá o golpe da maioridade, que foi o que deu início ao segundo reinado. Vocês viram as eleições, né, que ocorreram naquele período, que eram eleições que usavam fraudes e violência. Viram aí o parlamentarismo às avessas, né, que foi o modelo inglês que Dom Pedro II copiou, né, só que transformou, colocou aqui a sua maneira. Então, por que às avessas? Porque era exatamente ao contrário do que se realizava na Inglaterra. Vimos a rebelião praieira, né, que foi um movimento também contrário aí ao governo de Dom Pedro I, que reivindicava liberdade de imprensa, que reivindicava o voto livre, que queriam mais autonomia para as províncias. Vimos a Guerra do Paraguai, né, que foi aí um grande confronto externo, onde o Brasil se uniu com a Argentina e o Uruguai contra o Paraguai. Inclusive fizeram aí a Tríplice Aliança, né, derrotaram o Paraguai. Só que a vitória também teve um alto preço para o Brasil, porque o Brasil, para lutar nessa guerra, pegou um grande empréstimo com a Inglaterra, tá? Vimos que o café foi o produto de maior produção e exportação no território brasileiro, foi responsável em trazer para cá a industrialização, a modernização, né? Vimos também a Lei Bill Abney, que foi a lei que dava o direito aos ingleses a apreender navios negreiros, né? E por quê? Por que isso? Porque a Inglaterra estava pressionando o Brasil a dar fim à escravidão, o que prejudicava em muitos interesses econômicos da Inglaterra, que queria trazer para cá as suas máquinas, as suas fábricas de um volume maior, e principalmente a sua mão de obra especializada no maquinário. Vimos que por conta da Lei Bill Abney, né, o Brasil ele criou a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia definitivamente o tráfico negreiro. A Lei Eusébio de Queiroz, ela também foi uma grande ajuda aí para a vinda dos imigrantes para o território brasileiro, tá? Porque a lei proibia definitivamente o tráfico negreiro e com isso estava faltando o quê? A mão de obra especializada, né? Ou melhor, a mão de obra na lavoura, né? Nas grandes fazendas. Então, o governo passou a fazer o quê? Uma propaganda incentivando
a vinda de imigrantes para cá, né? Oferecendo uma vida bacana, oferecendo terras férteis, enriquecimento, milhões de coisas. Só que esse imigrante, ele veio, a princípio, em sistema de parceria, que não foi bom para ele nem um pouco, né? Porque ele chegava aqui já com dívidas imensas, dívida da viagem, dívida da alimentação. Quando ele passou a morar na fazenda, tinha a dívida da fazenda. Vocês viram isso no nosso livro, esta classe, né? As Cores da Escravidão, essa questão da mercearia, tem um caderninho de anotação, e ali tudo que era pego era anotado, descontado. Então, era o que acontecia com esses imigrantes. Eles acabavam não conseguindo se livrar, né? Era um trabalho escravo, tá? Por quê? Porque eles tinham a esperança de ter um salário, mas esse salário não chegava por conta dos descontos, e todo mês era isso. Até que esses imigrantes montaram um movimento aí de reivindicação contra o governo, e teve que se mudar esse sistema para não pegar mal o Brasil, né? Para não afastar a vinda de mais imigrantes. E colocou aí o sistema de colonato, onde o governo pagava a passagem desse imigrante, ele recebia um pedacinho de terra ao chegar aqui, e aí ele trabalhava na fazenda e tinha também de onde fazer o seu cultivo e também ter uma outra renda, tá? Vimos que aí foi criada a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, e, enfim, a lei áurea, né, que dá fim à escravidão, mas não agrega esse negro na sociedade, né? Ele não é colocado aí como cidadão. Ele é um liberto, mas ele não é cidadão, ele não tem seus direitos adquiridos. Vimos que, no meio de toda essa confusão, Dom Pedro II passa a perder forças, né? Principalmente quando houve a Guerra do Paraguai. E os nossos militares começaram a ter acesso a outras realidades, onde os militares tinham mais poder, tinham mais acesso aí ao governo, e eles passaram aí a desejar a tal da República, né? E se uniram ao movimento republicano, não só por conta da Guerra do Paraguai, mas por conta de alguns benefícios que Dom Pedro II tirou dos militares. A Igreja Católica também foi apoiar o movimento republicano, porque Dom Pedro II não acatava as ordens do Papa, porque Dom Pedro II deu abertura à entrada da maçonaria na nossa sociedade. Vimos que a elite também abandonou Dom Pedro II, porque elas também queriam ter mais poder, mais participação política. Os cafeicultores também abandonaram Dom Pedro II, né? Por quê? Porque Dom Pedro II fez aí a promessa de uma indenização com o fim da escravidão e não o fez, então os cafeicultores também se bandearam para o movimento republicano. E toda essa perda de apoio desses 4 setores levou aí a Dom Pedro II a abandonar forçadamente, tá, o governo brasileiro, dando fim aí a esse período do Brasil Império, tá? E vocês viram que o Marechal Deodoro da Fonseca foi aquele que liderou o movimento republicano num certo momento, e ele acabou aí, né, sendo o primeiro presidente do Brasil com a implantação da República. Só que a implantação da República, né, não teve participação popular. O povo assistiu toda essa mudança, né? Muitos, inclusive, achavam, quando viram aqueles militares na rua, né, no centro do Rio de Janeiro, acharam até que fosse um desfile militar, né? Nem se deram conta, muitos estavam aí completamente fora da realidade, da transição, da mudança do regime político. Né? Os que estavam engajados, sabendo dessa transição da monarquia para a república, eram aí o pessoal da elite, eram os militares, era o pessoal da igreja, era aqueles que faziam parte do movimento republicano, tá? A população comum, o povo mesmo, não estava, ficou aí à margem da política, não estavam aí incorporados nesse movimento, tá? Crianças, eu separei aqui uma página do livro de vocês, deixa eu até abrir ele aqui para poder falar a página certa. Eu vou pedir para vocês, né, abrirem o livro na página 360. A página 360 tem o número 1, tá? Ela fecha o módulo 3, tá bom? Tem o número 1, que faz aí uma recapitulação do primeiro reinado, do período regencial e do segundo reinado, né? Esses 3 períodos formam aí o Brasil Império, tá? Então, eu vou apresentar para vocês, que eu quero que vocês copiem aí uma informação nesses 3 quadradinhos, tá? Então, peraí que eu vou aqui apresentar a tela. Só que vocês só irão copiar
o que está marcadinho com uma linha verde embaixo, tá? Essas informações são importantes. Quem não fez aí a atividade avaliativa, vai ter aí uma luz também, tá? E além da atividade avaliativa, são informações importantes para eu poder entender esses 3 períodos do Brasil Império. Então, ó, primeiro reinado, vocês irão copiar. O Brasil foi governado por Dom Pedro I entre 1822 e 1831, vírgula. Foi instituída uma Constituição em 1824, aí, vírgula. Dom Pedro governava de modo autoritário e, por isso, contou com forte oposição no final do seu governo. Então, vocês só irão copiar o que está marcadinho com uma linha verde, tá? Período regencial. Ocorreu entre 1831 e 1840. O Brasil foi governado por regentes, vai parar ali, tá? Aí, vírgula. Ocorreram muitas revoltas nas províncias, caracterizando uma situação de instabilidade política. E segundo reinado, o Brasil foi governado por Dom Pedro II entre 1840 até 1889, foi marcado pela expansão da produção cafeeira, vírgula, pelo fim do tráfico de escravizados, vírgula, pela chegada de imigrantes e pelo início da industrialização no país. Aí bota ponto, a mesma linha. Conflito internacional, ou melhor, bota ponto não, bota vírgula, tá? Vírgula, teve conflito internacional, a Guerra do Paraguai e a Lei Áurea deu fim à escravidão. Então, vocês vão botar aí no livro de vocês somente essas informações que estão aí, né, sublinhadas aí com risquinho de verde. Lembrando, tá? Essa atividade aí que vocês estão vendo está na página 360. Então, a página 360 é o número 1, fechando o módulo 3, tá? Então, vou pedir para vocês botarem essa informação aí na página 360, no número 1, fechando aí o módulo 3. E semana que vem, né, porque eu coloquei, adiei para semana que vem, nós iremos aí ter a nossa conversação valendo ponto sobre o livro Esta Classe, As Cores da Escravidão. Lembrando, né, eu vou ter que falar o que eu mais gostei no livro, o que foi bacana. Eu posso falar de uma página, eu posso falar de um capítulo, eu posso dar minha opinião sobre o livro todo, tá? E vou apresentar um desenho para me auxiliar nessa explicação, tá? Nesse meu ponto de vista aí com relação ao livro Esta Classe. Nós iremos fazer esse trabalho na semana que vem. Então, ver um lugarzinho bacana, né, para ligar a câmera, para ter uma participação bacana de todos, tá? O trabalho vale nota, vai complementar a nota daquele simulado do FTD, né? Se eu não me engano, o simulado do FTD teve 5 questões, então esse trabalho vale 5. Agora, eu vou tirar 5 se eu falar? Você vai tirar 5 se você dar a sua opinião, se você mostrar a imagem que você preparou relativa ao livro, e principalmente também eu vou querer aí ver essa câmera aberta, tá? Para poder aí eu ver a sua participação, tá bom? Então, assim... Isso é maldade. Meu amor? Isso é maldade. Ah, não é nada, pá, eu tô tão boazinha, um trabalho tão mole desse. Bota a câmera de um ladinho assim, ó, quando estiver mostrando você. Na verdade, vocês vão ficar apresentando o desenho, né? Vocês vão apresentar a imagem e vão conversar a respeito, né? E depois a gente abre o papo. Ah, para, foi moleza. É muito maldade no coração. Ah, não é nada. Eu tô com saudade de vocês, hein? Quero ficar aqui sozinha, mas não. Que isso, cara? Eu já vi muito tempo já, tá bom? Não, mas eu não tô vendo, eu quero ver. Eu sou fofoqueira. Que isso, não é não. Escuta, vamos lá? Posso sair aqui da página? Posso parar de apresentar? Aí, você sabe. Todo mundo aí? Ih, professora, não deu tempo de eu copiar, não. Faz um printzinho. Ó, fazer print não quer dizer que eu vou largar isso abandonado no celular, não, tá? Passa pro livro. Então, ó, vamos aqui, vou sair da apresentação, tá? Tem alguém copiando ao invés de ter printado? Que eu espero, não tem problema. Não? Então, tudo bem.
Pode. Ah, vi. Agora que eu vi, Lucas, porque eu não vejo o chat se eu estiver apresentando. Então, meus amores, ó, não esqueça do trabalho semana que vem, hein? É importantíssimo, hein? Pelo amor de Deus, tá?